Fala galera! Um grande bom dia para todos vocês. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 17 de março de 2022, quinta-feira, 7:30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo, capítulo 13. Portanto, já vão abrindo as Bíblias de vocês em Êxodo, capítulo 13. Já vão pegando suas canetas, seus lápis. Pegue a sua bebida quente. Sente-se num lugar confortável. E prepare-se para o estudo de hoje. Antes de começarmos o estudo, a leitura, vamos orar e aí começamos de fato o capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso libertador e o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pela cama, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo despertar nessa manhã com tranquilidade, saúde. E agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, para estudar a Tua palavra, Pai. E ao abrirmos aqui hoje, em Êxodo capítulo 13, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco, para que Ele nos dê a sabedoria, para que Ele nos dê o entendimento necessários, para que a gente possa compreender tudo o que a gente está lendo, estudando e principalmente que a gente possa depois compartilhar com as outras pessoas, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja no Clubhouse ou no Instagram, seja também os que estão acompanhando a gravação no nosso podcast no Spotify ou no YouTube. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Mais uma vez aí, bom dia para todos que estão entrando. Já espero que vocês já tenham se ajeitado aí, pegado suas Bíblias. Ontem no capítulo 12, revisando rapidinho, ontem foi as leis, as regras que Deus passa para o povo através de Moisés com relação à Páscoa. Nós vimos ali falando da Páscoa, o que deveria acontecer, falando sobre a festa dos pães sem fermento, que lá na frente, quando nós estudarmos lá os evangelhos, falará a festa dos pães asmos. Os pães asmos nada mais é do que os pães sem fermento e foi dado aqui em Êxodo capítulo 12. E vimos ali também no finalzinho do capítulo 12 o Êxodo, finalmente o Êxodo, o grande evento que dá nome ao livro que estamos estudando, eles saindo da terra do Egito, eles despojando os egípcios dando roupas, dando joias para eles, e eles saindo ali do Egito. Hoje, Deus continua dando regras, Deus continua estabelecendo suas leis para o povo. Lembrando, gente, que todas as regras, isso vocês têm que sempre ter em mente. Nós vamos ver aqui, e vai ser, galera, uma sequência assim, ó. Principalmente quando chegarmos no Sinai, depois da entrega dos 10 mandamentos, e aí quando a gente entrar também em Levíticos, enfim. Teremos inúmeras leis, inúmeras regras, códigos de conduta, enfim. Deus vai estabelecer vários rituais, além dos rituais civis, das leis civis, né? Rituais de adoração, de consagração e tudo mais. Tenham sempre em mente, isso é importantíssimo, que tudo que Deus coloca aqui tem um objetivo de educar, de ensinar um princípio, de colocar algo na cabeça das pessoas ali, dos israelitas nesse caso, que Deus queria de uma forma didática ensiná-los. Então Deus sempre vai colocar essas leis, estabelecer essas regras com o intuito didático do povo aprender. Nada melhor para as pessoas aprenderem algo
princípios através de algo prático. E Deus aqui, ele é craque, ele é o especialista nisso. E nós veremos, a partir aqui, né, desde ontem, né, as regras da Páscoa e tudo mais, até, enfim, Pentateuco inteiro, nós veremos Deus estabelecendo regras, mas sempre tenho isso em mente. É uma didática usada por Deus para instruir o povo em princípios eternos, realidades poderosas. E hoje, começamos então aí o capítulo 13, verso 1. Abram aí se vocês já ainda não abriram. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. E aqui Moisés vai repetir as instruções que Deus tinha dado para o povo. Lembrando que isso aqui é no mesmo dia, tá, gente, da libertação. Eles estão saindo, eles já estão ali se organizando para sair do Egito, estão saindo em um grupo ali de sei quantos milhões de pessoas. E Moisés fala isso para o povo. Não comam nada fermentado. Verso 4. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Lembra que eu expliquei ontem sobre o mês de Abibe. Verso 5. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso será para ser passado de geração em geração. O pai falar para o filho, explicar para os filhos, para os netos, tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava envolvido. E olha que interessante o verso 9. Tudo isso, verso 9, isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Vocês notaram alguma coisa aqui que vocês aparentemente já leram em um outro lugar da Bíblia? Aqui, principalmente o verso 9. Caso vocês não estejam com a mente aí tão, né? Vou refrescar a mente de vocês. Lembra quando a gente estudou Apocalipse? Ou quando a gente estuda Apocalipse, né? Não precisa ser no nosso estudo. Quando a gente vê falando de um tal de sinal da besta, que seria na mão e na testa, e muita gente acha que é um sinal literal, que vai ter algo na mão e algo na testa. Olha só, gente, aqui é dito exatamente o que significa ter um sinal na mão e na testa. É você ter a lei de Deus no seu coração, na sua mente, você adorar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. O sinal na mão e o sinal na testa significa lealdade. Lá em Apocalipse, a besta está exigindo lealdade. Por isso ela coloca um sinal na mão e na testa. Olha só, mente explodindo. Se você ainda não sabia desse pequeno fato, parabéns, você acaba de aprender mais uma coisinha que vai ressoar lá em Apocalipse, que diz respeito aos nossos dias de hoje, os dias que estamos aí às portas da volta de Cristo. Então, gente, sinal na mão e na testa não é nada literal. Não vai ser um 666 escrito na testa, tatuado e na mão, não. Sinal na mão e da testa, na Bíblia, é lealdade. Não importa quem. Aqui fala de lealdade a Deus. Será um sinal na mão e memorial na testa. E lá em Apocalipse o inimigo vai querer essa mesma lealdade.
ter essa lealdade na mão e na testa. Olha que louco. Verso 11. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, até o jumentinho tinham especificado aqui. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Olha que forte. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. E aqui o resgate dos primogênitos dos filhos, dos homens, não é nada a ver com sacrifício humano, como pagãos faziam e tudo mais. Aqui era a consagração dos filhos mais velhos a Deus. O que é consagrar os filhos mais velhos a Deus aqui? É realmente separá-los para servir ao Senhor full time, o tempo inteiro, dedicados ao serviço de Deus. Mais para frente, Deus vai fazer isso com os levitas. Deus vai separar a tribo dos levitas para consagrar ao serviço do Senhor. E aqui Deus pede essa consagração dos filhos mais velhos. Por quê? Porque Deus tinha acabado de matar os filhos mais velhos do povo do Egito. Já que Deus mata aqui agora, de uma forma, do jeito que Deus toma, entre aspas, os filhos ali mais velhos do povo do Egito, aqui Deus também toma do povo de Israel os filhos mais velhos para ele também. Numa forma de consagração, de dedicação de uma vida inteira dos filhos mais velhos para Deus. E dos animais serviriam para sacrifício, o primeiro filho, a primeira cria dos rebanhos. Verso 14, olha só, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa tudo isso, tipo, cara, não faz sentido, eu não entendo por que a gente faz isso. Diga-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. E aqui mais uma vez a reafirmação. 16. Isto será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Mais uma vez, a obediência a essas ordens aqui que o povo de Israel tinha significaria, era uma marca na mão e na testa, significando lealdade, significando obediência. Não tem nada a ver, como a gente vai lá, de novo repetindo, quando a gente vai lá em Apocalipse, a marca da besta na mão e na fronte, não tem nada a ver com uma marca literal na testa, não tem nada a ver com uma marca literal na mão. Significa obediência, significa lealdade. Verso 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Olha que interessante. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, isso é Deus dizendo, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas, e aqui tem uma nota, né? Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha que louco isso. Eu queria fazer uma pausa rapidinho aqui, porque Deus realmente ele já tinha um plano. Quando ele fala para Moisés lá atrás na sarça ardente, aonde ele queria levar o povo quando eles saíssem do Egito. Ele queria levar o povo para o Monte Hebron, que era o Monte Sinai. Deus já tinha isso, toda a rota na cabeça. Eles sairiam dali, passariam pelo Mar Vermelho, tem o Mar Vermelho no meio do caminho. No meio do caminho tinha o Mar Vermelho. E aí eles vão para o Sinai. Lá o Senhor, nós veremos que o Senhor vai estabelecer a sua aliança com o povo. E dali ele vai dar a volta. Por quê? Porque Deus sabia. Os filisteus já nessa época eles eram militarizados, eles já possuíam armas, espadas, escudos, eles eram já militarizados. O povo de Israel, coitado, não tinha arma, o povo não tinha nada, o povo era escravo, o povo acabou de sair do Egito, eles passaram ali anos de servidão, anos de escravidão, e aí eles saem do Egito, prontos para lutar, eles estavam ali, né, prontos para lutar no sentido de a gente encara qualquer coisa, vamos lá, agora a gente está pronto para a guerra. Não estava nada, Deus sabia disso. E prova disso é todas as vezes que acontece alguma tretinha, qualquer coisinha, não era nem guerra,
Era, ai, tá faltando carninha pra mim. Ai, tá porque está... Qualquer coisinha o povo já... Ai, que saudade do Egito. Cara, o povo... Isso vai ser... Isso dá uma raiva, assim, ó. Dá aquela veiazinha que salta aqui do lado, assim, da cabeça. Dá uma raiva, porque qualquer espirro de um lado, o povo já falava: pô, Moisés, a gente devia ter ficado no Egito. O Egito era tão gostoso. Era tão bom quando a gente era escravo no Egito. Deus sabia que, cara, que se eles se deparassem de front, assim, ó, de cara com os filisteus, eles iam arregar, eles não iam confiar em Deus. Deus tinha um plano. E nós vamos descobrir aí que ao longo, né, eles passam 40 anos no deserto. Deus tinha um plano. Esses 40 anos era para fazer finalmente o povo confiar em Deus. O povo entender que quem estava guiando eles era Deus o tempo todo. Quem estava dando a libertação para eles era Deus, não era pela força deles. Coisa que Moisés teve que esperar 40 anos também, ele mesmo no deserto, para ele desaprender todo esse orgulho, tudo isso. Deus agora tem que fazer isso também com o povo de Israel. Por isso Deus faz eles pegarem uma rota mais longa. Porque quando a gente pega o mapa, realmente eles poderiam ter ido em linha reta. Pela faixa de Gaza ali, pelo estreito de Gaza, e subido ali rapidão, pô, mas eles iam deparar de cara com os filisteus. Filisteus que lá na frente, quase depois de 40 anos, o povo se borrando nas calças porque eles eram gigantes, porque somos como gafanhotos perto deles, imagina. Se naquela época, 40 anos de deserto, ele já sentiu assim, imagina ele saindo aqui da escravidão, na sequência como eles se sentiriam. Deus sabe de todas as coisas. Verso 19. Moisés levou os ossos de José, coisa que José tinha pedido lá atrás, em Gênesis 50, verso 25. Depois vocês podem dar uma lida lá. José tinha feito os filhos deles prometerem levarem os ossos dele de volta para a terra de Canaã, porque José já sabia e confiava na promessa de que Deus tinha prometido para Abraão que eles sairiam da terra do Egito um dia. E olha só, verso 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Uma coisinha muito interessante também é que esses ossos foram preservados ao longo de mais de 100 e poucos anos pelo próprio povo de Israel, mostrando que em algum level ali, algum nível, o povo de Israel ainda acreditava, ainda lembrava da promessa feita lá atrás. Porque eles guardaram os ossos de José, cara. Lembra que José tinha sido mumificado. Mumiazinha, cara. Ele era quase o faraó. Com certeza deve ter tido uma piramidezinha para ele em algum canto. Uma piramidezinha particular para ele onde ele estava lá mumificado. E a galera foi lá, pegou os ossos de José e eles levaram os ossos de José para fora do Egito. Muito da hora. Verso 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. E olha que lindo aqui agora. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E quando a gente for estudar mais para frente, a gente vai ver mais relatos dessa nuvem, não eram duas nuvens diferentes. O que dá a entender era que era a mesma coluna. De dia era uma nuvem escura que guiava o povo. Então a coluna andava, o povo seguia a coluna. E à noite essa coluna ela ficava em chamas, era uma coluna de fogo à noite, aquecendo o povo à noite no deserto, iluminando todo o arraial, e de dia uma coluna de nuvem tampando o sol ali. Cara, e isso não era algo, enfim, aleatório. Deus aqui estava se mostrando presente para o povo de Israel o tempo todo. Deus queria convencer o povo da liderança divina, não da liderança mosaica. Não era Moisés que era o líder, Moisés era o representante, Moisés era o profeta, era o intermediário. Quem estava na frente o tempo todo era Deus. Mesmo nos momentos de mais rebelião do povo de Deus, do povo de Israel contra Deus no deserto, o povo se rebelando, a nuvem não se afasta. Os últimos relatos que a gente tem na nuvem é prestes a eles entrarem na terra de Canaã. Então, durante 40 anos, dia após dia, noite após noite, essa nuvem acompanhando o povo. E mesmo assim, nós iremos ver o povo falando que Deus tinha abandonado eles, que Deus não se importava com eles, que sei lá o quê. E isso coloca mais uma coisa em mim, e eu vou falar pra vocês. E já se preparem, tá? Porque eu vou repetir essa ideia que eu vou falar agora
pelos próximos 5 livros aí, pelo Pentateuco aí. Muitas vezes na nossa vida a gente fala assim, pô Deus, você podia aparecer para mim, né? Você podia se manifestar igual se manifestou para o povo lá atrás, no deserto, no Egito. Você podia abrir o Mar Vermelho para mim, eu queria ver algo de verdade, eu queria ver milagre acontecendo na minha frente. Galera, o povo aqui acompanhou as 10 pragas, o povo aqui viu a libertação deles, o povo andou 40 anos no deserto com uma coluna de fogo de noite, uma coluna de dia guiando eles. Dentre todos os outros milagres que nós vamos acompanhar aqui, que Deus realizou no meio do povo, isso não foi suficiente para o povo confiar em Deus. Isso não foi suficiente, isso não era garantia que o povo ia ser fiel a Deus. A presença de Deus ali física não garantia a fidelidade do povo. Isso é muito louco, né? E a gente achando, aqui na nossa infinita sabedoria, que se Deus estivesse aqui com a gente, aqui fisicamente se mostrando, a gente seria fiel a Ele o tempo inteiro. A história do povo de Israel nos mostra que a presença física, os milagres de Deus, não significa uma lealdade. Não significa o sinal na testa e o sinal na mão. Sabe? Nós, como estão dizendo, nosso coração muitas vezes vai estar endurecido igual o coração do faraó estava endurecido. A gente vai ver os sinais, vai ver os milagres, a gente não vai dar a mínima. A gente vai ter aquilo como beleza, Deus está ali. A hora que eu quiser eu vou até Ele. Lembre-se, galera, milagres não são ou não significam sinal de lealdade. O que vai fazer a diferença é a sua obediência, a sua convicção de que Deus está presente o tempo todo com você, sem você precisar ver. Sem você precisar ver uma coluna de dia, uma nuvem, sem ver uma coluna de fogo à noite. É você ter essa convicção de que Deus está com você todos os momentos, mesmo sem você poder vê-lo. Porque ver não significa necessariamente crer. O povo andou com Jesus aqui na terra, o povo viu Jesus e não creu nele. 12, dos 12, um ainda se afastou porque ainda não creu completamente. Se as pessoas vendo não creem, por que você acha que você vendo creria? Por que você acha que você é o diferentão, a diferentona aí de todo mundo? A fé é isso. A fé é nós lermos, a fé é nós contemplarmos e nós termos a convicção de que Deus está com a gente mesmo se a gente não pode vê-lo. E assim eu encerro o estudo do capítulo 13 de hoje com essa mensagem. Deus não precisa estar presente em uma coluna de fogo para estar presente na nossa vida. Deus está presente na sua vida. Deus está presente na minha vida. Deus está acompanhando a gente todos os momentos. Não necessariamente fisicamente se demonstrando ali, mas Deus está com você. Deus está comigo todos os momentos. E se algum dia, algum momento ele achar necessário aparecer, eu também não vou reclamar. Meu sonho é ver Jesus face a face. Meu sonho é ver Deus face a face. Não sei se o que eu peço às vezes é prudente, porque todos os personagens que pedem para ver Deus face a face e depois caem no chão com medo, querendo se esconder. Mas, assim, Deus está com você, gente. Deus está conosco. Deus não nos desampara. Deus não se afasta da gente, mesmo quando a gente pensa que Deus nos abandonou, mesmo quando a gente pensa que Deus largou a gente, a nossa própria sorte, ao nosso próprio destino. Deus está conosco, Deus está com você todos os momentos. Não duvidem disso um minuto. E no momento que vocês começarem a querer duvidar disso, ore para Deus, para mandar o Espírito Santo para você, para o Espírito Santo voltar a te dar essa convicção, para te mostrar a presença dele na sua vida. Oremos. Pai amado e querido, nós agradecemos muito pelo estudo de hoje, agradecemos pela leitura, agradecemos pelas lições que nós tiramos aqui. Hoje nós vimos coisas inusitadas que aparentemente não tem nada a ver com o Êxodo, né? Nós vimos, Pai, hoje o significado do sinal da mão e do sinal na testa, coisa que nós veremos lá em Apocalipse, coisa que a gente estuda lá em Apocalipse e aqui. Primeira menção aqui, significando isso, Pai, significando a lealdade a Ti, significando a obediência a Ti, Pai. Que nós possamos ter essa marca na mão e na testa, que significa essa nossa lealdade. Lealdade é a obediência irrestrita.
É a obediência acima de todas as coisas, Pai. Que nós possamos ser leais a Ti, obedientes a Ti. Mas uma obediência derivada do nosso amor que nós temos por Você. Desse amor que o Senhor deu na cruz, o amor que o Senhor manifestou aqui nessa terra, Pai. Esse nosso amor também em retribuição, que nós possamos retribuir com a nossa obediência, Pai, com a nossa lealdade. Que a gente não duvide nenhum segundo da Sua presença em nossas vidas, Pai. A gente não precisa de uma coluna de fogo, a gente não precisa de uma nuvem, a gente não precisa de nada disso, Pai. O que a gente precisa é do Seu Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, nos confortando, nos dando a convicção e a certeza de que o Senhor nos acompanha e o Senhor não nos abandonou, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia, Pai. Que seja com todas as famílias aqui representadas. Seja também, Pai, com todos os que estão em situação de vulnerabilidade, Pai. Pessoas que estão em situação de deslocamento, refugiados na Europa, refugiados lá no Iêmen, refugiados no Iraque, refugiados da Síria. Seja com as pessoas que estão tendo que largar os seus lares, fugir de seus lares por perseguição política, guerra, perseguição religiosa. Pessoas que estão perdendo seus lares por tragédias naturais, enchentes, terremotos, vulcões, Pai. Seja com os aqui, Pai, que estão ao nosso lado, que não têm onde dormir, não têm o que comer, estão passando fome, estão passando sede, Pai. Que o Senhor nos apresente essas pessoas, para que a gente possa abençoar a vida delas, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Nos dê um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, com suas bênçãos e com sua proteção. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, galera. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, mais um dia juntos aí no Bora Ler a Bíblia. Se é a primeira vez que você está entrando aí no Clubhouse, aqui no Instagram, saiba que a gente faz isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, ao vivo. E sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias estudando um capítulo da Bíblia por vez. Hoje estudamos Êxodo 13, amanhã será Êxodo 14 e assim por diante. Então, se é a primeira vez, eu já convido a vocês a me adicionarem aqui no Clubhouse como seu contato. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado e avisado toda vez que eu iniciar a sala. Mesma coisa aqui no Instagram, gente. Se você gostou, gostou do projeto, me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Existe um sino de notificações lá na minha bio. Você clica nele, vai ter a opção lá, me avisar todas as vezes que ele iniciar uma live, para você não perder nenhum ao vivo. Caso você perca o ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify, procura lá pelo Bora Ler a Bíblia no Spotify. E também subimos a live todos os dias no nosso canal no YouTube, também procura lá por Bora Ler a Bíblia. E se você tem gostado, indique para outras pessoas. Fale desse projeto, pessoas que estão precisando retomar o hábito do estudo diário da palavra. Isso aqui não é, eu não tenho nenhum, o intuito aqui não é eu substituir o seu relacionamento com Deus. O meu intuito aqui é estimular a leitura, dar pontos de vista que às vezes vocês não tinham parado para ver dentro da Bíblia, para vocês despertarem esse interesse e vocês quererem estudar por vocês mesmos a palavra. Aqui é só um start, aqui é só o primeiro foguinho ali para acender a chama e que vocês possam estar estudando aí também nas casas de vocês sem a minha presença. Beleza, gente? Fiquem com Deus, um ótimo dia para todos aí e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 14. Um grande abraço, valeus e falou!